Ter dívidas, o cristão pode ou não pode? Mais um assunto em nossa série de coisas sobre essa questão do cristão pode ou não pode. Nós tivemos uma revista Impacto, que foi publicado em setembro e outubro de 2002, Dívida, uma nova forma de escravidão, número 25. Não sei se você sabe, mas você pode adquirir, na editora Impacto, você pode adquirir coleção, que tem 6, que era bimestral, então 6 por ano, e aí você tem essa revista e tem as outras revistas que saíram naquele ano. Mas esse aqui causou muito impacto, da revista Impacto, causou muito impacto na época. E você pode, inclusive, acessar o texto disso aqui no site, né? O PDF desse texto está disponível no site. E eu aconselho que você faça isso mesmo, porque nesse vídeo não vamos conseguir falar muito sobre todos os detalhes que entram aqui. E então, vamos direto ao ponto. Romanos 13... Versículo 8, não faz mistério nenhum sobre isso. Tem alguns assuntos dessa série pode, não pode, que a gente não tem uma coisa clara na palavra. Nós não temos uma coisa que a Bíblia fala explicitamente sobre aquilo. Mas em alguns assuntos fala claramente, tem bem sem rodeios. Romanos 13, 8 diz, Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. No contexto, o versículo anterior, ele diz, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então você percebe que ele está falando sobre a nossa vida aqui na terra e sobre pagar impostos, sobre pagar tributos e tudo, e honra e temor e como que o cristão deve ser. E ele diz, a ninguém devais coisa alguma. Então, é uma ordem de não dever nada a ninguém, mas somente o amor. O amor sempre a gente está em dívida com as pessoas. Também um outro versículo muito importante sobre isso, o capítulo 22 de Provérbios, versículo 7 diz, o que toma emprestado é escravo do que empresta, ou servo. Ou seja, se você pega emprestado, você é escravo da pessoa que emprestou para você. Você já parou para pensar que o Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, todos esses lugares aí, eles não estão querendo o seu bem. Pode comprar em 12 vezes, sem juros. Você acha que eles estão com o coração cheio de caridade fazendo isso? Não. Eles já embutiram no preço os juros, então eles querem que você trabalhe os próximos 12 meses para eles. Então não é bondade, eles querem ser seu senhor naquela parcela que você é obrigado a pagar no próximo ano, nos próximos 12 meses. Agora é claro que essa exortação de Paulo não é uma lei rígida, por exemplo, não é tão sério quanto algumas outras coisas. É uma exortação, é um ensinamento. É uma palavra clara, não devais nada a ninguém. Mas eu não acredito que você está em pecado se você está devendo alguma coisa ou você paga alguma coisa em prestações. Eu acho que é no sentido de que não é bom, que é melhor que não faça. E Salomão, com toda a sabedoria dele, dizia, se você pega emprestado, você está sendo escravo da pessoa de quem você pegou emprestado. E essa que é a grande pergunta para nós, sobre o cristão. Quem é o seu Senhor? Quem manda em você? Se é Deus, se Jesus é o Senhor da sua vida, como que você pega emprestado e agora você tem que outro Senhor? E isso é um tema dessa revista aqui, que você pode depois realmente ver muita coisa boa aqui nesse assunto. Eu só vou ler aqui algumas coisas, assim, alguns parágrafos. Aqui diz, é principalmente através da dívida que o mundo material tem conquistado domínio sobre o homem ocidental. Você escutou? Esse jugo de dívida tem de ser quebrado
se quisermos experimentar poder e realidade espirituais. A razão número 1 porque muitos cristãos não são livres para responder ao chamado de Deus para suas vidas é dívida. Comece a sonhar com a liberdade de não dever nada a ninguém e poder obedecer a Deus, seja qual for a ordem que Ele lhe der. Então, isso é uma coisa muito séria. Antes de entrar em algumas variantes desse assunto, capítulo 28 de Deuteronômio está falando sobre as bênçãos e as maldições de quem ouvir a voz de Deus e ficar fiel à aliança com Deus. Aí ele diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. E entre essas bênçãos, ele diz no versículo 12, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à sua terra a chuva no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Ou seja, bênção de Deus, para quem ouve a voz de Deus, é emprestar e não tomar emprestado. E agora vamos olhar a parte da maldição. Versículo 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, seus estatutos, que hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Tá vendo? Tanto a bênção como a maldição corre atrás da gente. Se você ouvir a voz de Deus, a bênção vai te seguir. Se você não ouvir a voz de Deus, a maldição vai te seguir. E aí, entre as maldições, que são muitas e bem mais do que as bênçãos, versículo 43, ele diz, o estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça e tu serás a cauda. Todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão. Ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus, quem pega emprestado está debaixo de maldição. Ela está sendo maldito. E quem tem e consegue emprestar para o outro está sendo abençoado. Isso nesses termos aqui de Deuteronômio. Agora vamos para um pouquinho para o fundamento de tudo isso. Então, assim, eu sempre digo, tem um curso chamado Ética Cristã e Ministerial, que eu ensino muito sobre dinheiro também, dentro desse curso de ética. E, então, uma das coisas muito importantes que você precisa entender é o seguinte, o que é dinheiro? Porque tem pessoas que dizem que dinheiro não é importante para Deus. Importante é o coração, é as orações, e dinheiro Deus não fala na Bíblia. Ele fala muito sobre dinheiro na Bíblia inteira. Dinheiro é muito importante para Deus. E por que dinheiro é importante para Deus? Dinheiro representa seu tempo. Trabalho que você fez, ou alguém fez. Porque quem recebe a herança não foi ele que fez. Foi os pais, os avós, que trabalharam e geraram riqueza e não gastaram. Eles não comeram o que produziram. Eles trabalharam, comeram uma parte para se manter e guardaram o restante. E aí formou uma herança. E você conseguiu então receber de graça o trabalho, o resultado do trabalho de outra pessoa. Ou se você trabalhou e não gastou tudo e economizou, também representa o seu trabalho, o seu suor. E veja bem, Deus não dá o mesmo tanto de dinheiro para todo mundo. Tem gente que não merece e é rica. E tem gente que merece e ainda é pobre. Isso aí, todo mundo vai concordar comigo que isso é verdade. Mas Deus dá o mesmo tanto de tempo para todo mundo. Ele dá 24 horas por dia para todo mundo tem o mesmo tanto. Então ele é democrático, igualitário com todo mundo na questão do tempo. Mas na questão do dinheiro, aí tem variação. Só que o dinheiro é importante para Deus porque representa o seu tempo, ou o tempo de alguém que trabalhou e não comeu e não gastou, certo? Então, se Deus é Senhor da sua vida, Ele é Senhor do seu tempo. O que você fez com o seu tempo? Sabe, o que você fez com o seu tempo? Você trabalhou? Muito bem, você trabalhou. Você produziu? Ótimo. Você comeu e se manteve sua família? Ótimo.
mas além disso, você ainda produzir uma sobra, uma poupança, uma reserva, melhor ainda, tá? Então, Deus dá muito valor ao nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro representa nosso tempo. E o tempo, ele vai pedir conta de nós sobre o nosso tempo. Agora, tem pessoas que não trabalham para dinheiro. Tem pessoas que trabalham na obra de Deus. Tem missionários, tem pessoas que cuidam de órfãos, obras sociais. Deus não está nem aí se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Ele está aí se ela está usando o tempo dela para as coisas que Ele criou ela para fazer. Agora, se eu não tenho essas outras coisas para fazer e eu posso ganhar dinheiro com o meu tempo, então esse dinheiro é de Deus e é para ser usado para as coisas que Deus quer. E veja bem, em Tiago 4, vamos lá para Tiago 4, Tiago capítulo 4, versículo 13. Ele diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Quando você assume uma dívida, você está comprometendo o seu futuro. Se você pensa bem, você pensa, bom, eu estou ganhando tanto e eu gasto só tanto, então eu posso assumir essa dívida porque eu consigo pagar. Beleza. Mas você sabe se não vai perder o emprego? Você sabe se a empresa onde você está não vai quebrar? Você sabe se não vai ter uma crise no mundo todo? Pode ser, se tudo continuar normal, é uma coisa. Mas se você está apostando no futuro, se comprometendo o seu futuro, isso não é de acordo com a Bíblia. Nós não devemos confiar que o futuro nos pertence, o futuro não nos pertence. Nós não temos direito de usar o nosso futuro. E existe uma outra coisa muito séria dentro disso tudo, que significa essa impaciência, essa urgência. Por que você tem que possuir um bem se você ainda não trabalhou para ganhar ele? Por que você não pode trabalhar, economizar e depois que você economizou, você compra o bem, você usufrui de um bem que você já trabalhou e você não vai ficar escravo de ninguém. Isso é a questão. Então, a impaciência. Eu quero agora. E o mundo cobra caro para essa impaciência. Você não vai ficar só comprometendo seu futuro para pagar por aquele bem que você já está usufruindo, mas ainda é do outro. Então, você comprometeu seu tempo, suas horas, seu esforço, sua energia para aquela pessoa que emprestou para você, você vai pagar, às vezes, muitas vezes mais o valor dele, porque eles cobram juros. Então você está sendo não só escravo para comprar o bem, mas você está pagando os juros. E tem juros em tudo quanto é coisa. Tem razão de banqueiro ser rico. Tem razão deles. Eles vivem dos juros, eles vivem de tantos escravos que eles têm. É muito sério isso. O seu dinheiro, o seu tempo não é para banqueiro, não é para Casas Bahia e Magazine Luiza e Loja 100 e todas as demais. Seu tempo e o seu dinheiro é de Deus. Você pertence a Deus. E você não deve procurar usufruir de uma coisa antes de trabalhar para aquela coisa. Isso é uma coisa errada. E você se torna escravo, você se compromete. E aí Deus chama você para fazer uma coisa. Viu o que nós lemos aqui? A razão número 1, porque muitos cristãos não são livres para responder ao chamado das suas vidas é dívida. Elas não estão livres, elas são escravos. Não tem jeito. E não é escravo obrigado, é escravo porque eles se entregaram a isso. Outra coisa que às vezes as pessoas dizem, mas eu fui obrigado, eu tinha que ter um gasto, eu tinha que ter isso. Pensa comigo um pouquinho, pensa um pouquinho comigo. Você está em crise, você tem uma necessidade e o dinheiro seu não dá, você pegar emprestado não vai resolver essa crise. Sabe o que vai acontecer? Você vai protelar a crise. Ela vem lá na frente, pior, porque ela vem com juros. Se você não tem agora, daqui um ano, pior ainda, muito pior. Então, você fica, estou aliviado agora. Por que você está aliviado? Porque pegar empréstimo, agora eu consigo, estou vivendo uma boa e tal. Mas e daqui quando você tiver que pagar o empréstimo? Mais os juros, você entendeu? Então é melhor enfrentar a crise agora. Eu não tenho dinheiro,
Eu enfrento a crise agora, porque ou eu enfrento agora ou eu enfrento daqui a um tempo. Eu vou querer protelar a crise, deixar para depois? Não. Se eu não tenho e eu preciso, eu vou clamar a Deus, confiar em Deus e Deus vai me socorrer e eu não vou deixar a crise para o futuro. Eu vou dormir bem à noite porque eu vou cumprir o que Paulo falou, não devais nada a ninguém. E aí nós chegamos em algumas perguntas bem práticas. Por exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito é uma dívida, né? Só que tem um detalhe, tá? Tem pessoas que não têm controle, tem pessoas que não têm domínio próprio. Então elas pegam e cortam o cartão de crédito e só compram com cartão de débito. Glória a Deus, é igual um alcoólatra que não pode pôr nem um gole de álcool na boca. Mas se você tem controle, um cartão de crédito é uma coisa muito útil, porque você organiza todos os seus gastos no mês, vai ver tudo registrado, tudo certinho. O que entra em dívida é você começar a parcelar e pagar aqueles juros escorjantes. Não dá. Você precisa, se você tem cartão de crédito, paga a fatura total todo mês. Você não está pagando juro para ninguém, não está devendo nada, só está acumulando os gastos no mês e quando você recebe seu salário, você paga e quitado e beleza. A regra principal, importante é você entender que juros é uma coisa terrível. Não se submeta a juros. Significa que suas horas, seu esforço, seu talento, seu tempo está sendo gasto para pagar, para servir aquele outro Senhor que não é o Senhor, Deus poderoso. Finalmente tem alguns conselhos importantes para você entender. Por exemplo, nós temos um exemplo de uma casa, de um imóvel. Se você vai adquirir um imóvel, dificilmente você vai conseguir economizar o dinheiro suficiente para comprar o imóvel à vista. Isso é quase impossível. Então, assim, não é impossível, mas é difícil. Então, assim, pensa comigo, qual o princípio? Se você está pagando aluguel, por exemplo, e em vez de pagar aluguel, você vai comprar um imóvel financiado, é verdade, você tem que olhar muito perto quantos juros que você vai pagar. Uma casa de 100 mil, no fim, você vai estar pagando 300 mil. Tá? Talvez se você economizasse aquele mesmo dinheiro que sobrava, por exemplo, vamos supor que, aqui dá uns exemplos aqui, naquela época, 2002, né? Se você depositar R$100 numa caderneta de poupança e daqui a 8 anos você terá R$195. 8 anos, a poupança é terrível, né? Mas se você ficar devendo R$100 no cheque especial, daqui a 8 anos você estará devendo R$139.259. Então quando você recebe o juros, você recebe nada. E quando você paga o juro, é horrível. Entendeu? A casa, com financiamento, você compra ele por 100 mil pelo prazo de 30 anos, uma taxa de juros de 18 ao ano, você pagará uma prestação de 1.398 por mês. No fim do período, terá pago um equivalente a 503 mil. A casa valia 100, você pagou 503 mil em 30 anos. Agora, se você pagar o aluguel médio de 700, por uma casa desse mesmo valor de 100 mil, e aplicando a diferença da prestação, que é 698, em um fundo, você leva 90 meses, 7 anos, para juntar 100 mil para comprar a casa à vista. Você paga aluguel e ainda junta, e em 30 anos, se você fizer isso, você vai ter 2 milhões. Isso aí, 30 anos, quase ninguém faz isso, e é só um exemplo. Mas, assim, vamos dizer o seguinte, você não consegue pensar que você vai economizar dinheiro para comprar uma casa, e você quer sair do aluguel, e em vez do aluguel você vai pagar a prestação. No fim das contas, você vai pagar bem mais do que se tivesse os 100 mil para dar na casa, mas você não tinha os 100 mil, e você paga. Por que eu acho que isso não é contra essa palavra de Paulo sobre não devais coisa a ninguém? Porque você, se perder o emprego, se você não tiver chance para fazer nada, se tudo mudar e tiver uma crise danada, você tem a casa. Então, na verdade, você está devendo, mas na verdade você tem a casa como garantia da sua dívida. Então, você não está, tecnicamente, devendo porque você tem o bem imóvel que cobre aquela dívida. No pior das hipóteses, você dá a casa e está quites e está livre da sua dívida. Então, quando você tem uma dívida de uma coisa grande, às vezes até um veículo, acontece isso. Tem que ficar muito atento a essa questão dos juros. Mas, se você tem o bem e o bem não corre perigo de desvalorizar ao ponto de você ficar devendo mais do que o valor do bem,
ele serve de garantia. Então você não está comprometendo o seu futuro. Seu futuro está garantido. Você está dizendo, enquanto eu tiver emprego, enquanto eu estiver nessas condições, eu consigo pagar as parcelas. Mas se eu não tiver emprego, eu tenho o bem, devolvo o bem e estou quites. Eu não estou em dívida com ninguém. Então é uma situação um pouco diferente. Lembre que eu estou dizendo a minha opinião. Estamos falando sobre uma exortação de Paulo aqui em Romanos, que é bom não dever nada a ninguém. E o que eu estou preocupado com você, meu irmão, minha irmã, é o que é? Que você durma bem. Eu não quero que você tenha insônia. Eu não quero que você fique devendo para alguém e atolando em dívida cada vez mais. O crente pode ou não pode? É melhor não. É melhor viver o que eu tenho, é pouco, mas é meu, e vive nisso, dê graças a Deus, economize, compre à vista, consiga desconto, não pague juros, vive com a consciência tranquila, vive sem estresse, sem úlceras, sem gastrite, sem preocupação, não dominado por aquela urgência de comprar e eu preciso agora e tem que ser agora. Não. Deixe e enfrenta as crises quando elas vêm. Quando vem a crise, não protele a crise, não jogue para frente. Ore e peça a Deus. Se você precisa mesmo, Deus pode enviar pessoas para te doar e não te emprestar. E aí você só deve o amor e a gratidão, mas você não deve nada. É tão gostoso, tão bom viver nesse sentido. Meu pai foi um dos valores que ele passou para nós. Ele falou assim, nunca deva nada a ninguém. O carro eu compro à vista. A casa sempre, graças a Deus, nós compramos à vista com empréstimo de irmãos, mas com base sólida, com base clara, e se surgisse alguma crise, tá aí a casa, dá para vender, dá para colocar. E se Deus mandar, fala assim, levanta e muda de cidade, muda de país, vai para outro lugar, você está livre, você é dono do seu nariz, na verdade, Deus é dono do seu nariz, e você pode fazer o que Ele quer que você faça. Isso é uma liberdade, isso é uma tranquilidade, e por falta disso tem muitos irmãos nas igrejas que estão deprimidos, doentes, com problemas por causa de dívidas. O que eu sempre digo para as pessoas, sabe qual a primeira coisa que você deve fazer quando você acordar de manhã? Você deve ir lá para o espelho, com os olhos assim, meio assim, e olhar no espelho e apontar para o espelho e falar assim, seu sem vergonha. Você pega a vergonha na cara e você ora e você busca Deus antes de sair pelo dia e não vai arrumar encrenca nesse dia para depois você ficar jejuando e orando para Deus resolver. É melhor você não arrumar as encrencas. É melhor você não ficar atraído pelas propagandas, pelos vitrines, pelas coisas, por coisas que você acha que precisa, mas Deus ainda não te deu. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele vai faltar o que eu quero, o que eu não preciso, mas o que eu preciso não vai faltar. Deus é maravilhoso, Ele é tremendo. Eu tenho visto com meus olhos mesmo e ouvido histórias de viúvas com muitos filhos, faxineiras, construíram casas, barracão, não sei como conseguiram alimentar a família. Acho que Deus faz milagres, nem ela sabe explicar para a gente. Mas Deus ajuda as pessoas que têm temor dEle, que realmente andam com temor na presença dEle. Deus ajuda, Deus abençoa e Deus não vai deixar faltar nada para você. E olha, se o crente pode ou não pode, tem esse versículo, tem o outro, mas o meu conselho para você, não fique devendo. E se você está devendo, cai fora logo. E ande com retidão, e ande com disciplina, e ande com domínio próprio. E essa revista aqui pode te ajudar muito. Como eu disse, ele está no site, você pode pegar o PDF e tem muitos artigos aqui com conselhos práticos, inclusive para ajudar você, se você está em dívida, como sair da dívida e como não assumir mais, como vencer esse vício, esse negócio de comprar compulsivamente, esse negócio de olhar o tamanho da parcela. As pessoas olham o tamanho da parcela. Gente, não tem que olhar o tamanho da parcela. 20 vezes 20 é quanto? R$400. R$400. Então não olhe o tamanho da parcela. O objeto vale 100. Você vai pagar 20 de 20. 400. Você vai estar pagando 300 a mais. Então nós precisamos de uma mente sóbria.
nós precisamos de domínio próprio, nós precisamos ter princípios. Meu pai ensinou esse princípio para mim e eu agradeço a Deus porque sempre me serviu muito bem. Não entre em dívida. Não entre em dívida. Não devais nada a ninguém a não ser o amor. Você vai dormir bem, Deus vai cuidar de você e as coisas vão dar certo. Deus te abençoe.